Olá! Já parou para pensar como um simples aperto de mão, uma promessa feita numa conversa ou até um acidente de carro de repente ganha uma dimensão jurídica cheia de direitos e deveres? Hoje a gente vai desvendar exatamente essa jornada. Como um acontecimento comum do nosso dia a dia se transforma numa peça importante no grande tabuleiro do direito. Essa pergunta, no fundo, é o centro de tudo. Entender onde fica essa linha que separa um acordo informal de um contrato com força de lei é fundamental. E a resposta para isso começa com um conceito que é a base de tudo. E o conceito é este: fato jurídico. Pensa assim, a lei tem vários moldes. O nome técnico para isso é suporte fático, mas a imagem do molde funciona super bem. Quando um evento da vida real se encaixa direitinho num desses moldes, pronto, ele aciona a regra jurídica e começa a gerar direitos e obrigações para todo lado. Para a gente entender isso direitinho, nosso caminho hoje vai ser este. Primeiro, vamos ver como um fato vira jurídico. Depois, a gente vai classificar: foi algo da natureza ou uma ação humana. Em seguida, as 3 regras de ouro para um acordo valer de verdade. Aí a gente entra na parte tensa: o que acontece quando algo dá errado. E, por fim, o veredito: esse acordo não vale nada ou dá para consertar? Bom, vamos lá. A verdade é que nem tudo que acontece no mundo importa pro direito. Um espirro, por exemplo, normalmente não tem relevância jurídica nenhuma. A lei só vai, digamos, ligar o radar quando um acontecimento se encaixa numa situação que ela mesma já previu. Quem desenhou esse processo de forma brilhante foi um dos nossos maiores juístas, Pontes de Miranda. Funciona mais ou menos assim. A lei primeiro cria uma hipótese, tipo, se alguém comprar alguma coisa, aí o passo 2, a compra acontece no mundo real. No passo 3, a lei cai sobre essa compra, transformando ela num fato jurídico. Depois vem a checagem para ver se está tudo dentro das regras e, por fim, os efeitos aparecem, a obrigação de pagar e o direito de receber o produto. Beleza. O fato entrou no mundo do direito. E agora? O próximo passo é entender a natureza dele. E a primeira grande divisão é bem simples. Isso aconteceu por causa da natureza ou foi resultado de uma ação humana? Essa diferença é crucial. De um lado, temos os fatos jurídicos em sentido estrito, ou stricto sensu. São eventos que independem da nossa vontade. O nascimento, que marca o início da personalidade jurídica, a morte, que abre a herança, ou até a simples passagem do tempo, que pode fazer uma dívida prescrever. Do outro lado, estão os atos jurídicos que nascem da nossa ação, da nossa vontade de criar, mudar ou terminar direitos. Mas olha só, aqui tem um pulo do gato. Nem toda ação humana é tratada da mesma forma pela lei. Em alguns casos, como reconhecer a paternidade de um filho, a pessoa tem a vontade de fazer o ato, mas todas as consequências já vêm prontas, definidas pela lei. Agora, no chamado negócio jurídico, como um contrato, a história é outra. As partes têm liberdade para definir os detalhes: preço, prazo, condições. Aqui a vontade é a grande protagonista. E é justamente nesses negócios jurídicos que a gente vai focar agora. Para que um contrato, por exemplo, seja considerado válido, não basta só a vontade das pessoas envolvidas. A lei exige que 3 regras de ouro sejam seguidas. São inegociáveis. O artigo 104 do nosso Código Civil deixa isso bem claro. Pensa num tripé. Para ele ficar em pé, ele precisa das 3 pernas, certo? Aqui é a mesma coisa. A primeira perna, agente capaz. As pessoas envolvidas têm que poder praticar aquele ato. A segunda, objeto lícito, possível e determinado. E a terceira, a forma correta. Se a lei manda que a venda de um imóvel seja por escritura pública, não adianta fazer de outro jeito. Se faltar uma dessas pernas, o negócio todo pode desmoronar. Mas, e quando, na aparência, está tudo certo, as 3 regras foram cumpridas, mas a vontade de uma das partes não foi, digamos, 100% livre? É aí que a coisa fica mais complexa. A gente entra no campo dos defeitos do negócio jurídico, que são falhas capazes de comprometer a validade do acordo. E não é algo raro, viu? As estatísticas mostram que os defeitos nos negócios são um dos tópicos mais cobrados em provas de concurso e mais discutidos nos tribunais. Entender essas falhas é essencial. Vamos ver um exemplo bem prático para ilustrar. Vamos conhecer a história do Joaquim. Ele estava jantando com a família quando a filha passou muito mal, correndo risco de morte. A única clínica por perto, sabendo da situação, exigiu um valor absurdo para atendê-la. Desesperado, Joaquim concordou. A pergunta é: será que a gente pode dizer que a vontade dele foi totalmente livre nesse momento? Pois é, o direito tem um nome para essa situação: estado de perigo. A lei entende que, quando alguém é forçado pelas circunstâncias a aceitar uma obrigação pesada demais para salvar uma vida, essa vontade não é genuína. Ela está, como se diz, viciada pela urgência e pelo desespero.
Esse gráfico deixa o problema bem visual, né? A diferença entre o preço normal de mercado e o valor que foi cobrado do Joaquim na emergência é gritante. É exatamente essa onerosidade excessiva, essa desproporção, que é um dos elementos-chave para caracterizar o estado de perigo. Mas o estado de perigo não é o único problema que pode invalidar um acordo. Existem outros. O erro, por exemplo, é quando a pessoa se engana sozinha sobre algo. O dolo é quando alguém engana a outra de propósito. A coação é quando rola uma ameaça. A lesão acontece quando uma parte se aproveita da necessidade ou inexperiência da outra para ter um lucro exagerado. E tem também a fraude contra credores. Todos esses são vícios que atacam a liberdade do consentimento. Certo, um acordo com defeito gera consequências. Mas quais? Dependendo da gravidade da falha, o veredito da lei vai ser diferente. O negócio pode ser tratado como se nunca tivesse existido, ou, quem sabe, ele pode ser só consertável. A gente tem basicamente duas sentenças, nulo e anulável. Um negócio nulo é aquele que ofende a sociedade inteira, como um contrato para cometer um crime. Ele é um natimorto jurídico, sabe? Não pode ser consertado e nunca vai se tornar válido. Já o negócio anulável é diferente. Ele protege o interesse de uma das partes, como no caso do Joaquim. Ele nasce válido, mas a parte prejudicada tem um prazo, que geralmente é de 4 anos, para ir à justiça pedir anulação ou até tentar um acordo para reequilibrar as coisas. E assim, a gente fecha o ciclo. Vimos como um simples evento do dia a dia passa por uma classificação, por um teste de validade e, se tiver problemas, recebe um veredito. Essa jornada toda mostra que o direito é um sistema pensado para trazer equilíbrio e justiça para as nossas relações. Fica então a reflexão. Da próxima vez que um acordo for feito, seja ele grande ou pequeno, vale a pena pensar um pouco nessas regras invisíveis que o sustentam. A vontade de todo mundo foi realmente livre? O que foi combinado é permitido por lei? A forma usada é a correta? Entender esses bastidores é o que transforma uma promessa qualquer num direito garantido.